Bora começar. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu vou apresentar para vocês alguns recortes meus aqui e a gente vai discutir, né, na medida do possível, esses recortes, né? Eu fiz um resumo, fichamento e um resumo do livro, do texto No Enxame, do livro de mesmo nome, né, do homônimo, que é do pensador sul-coreano Byung-Chul Han. Ele é um pensador bastante conhecido, fora do Brasil, sobretudo, e bastante importante também, tá? Ele normalmente costuma tratar temas contemporâneos, né? Então, a gente precisa começar a pensar também alguns temas contemporâneos. Eu acho que esse tema que ele trata das redes sociais e do esvaziamento das relações, ele é bastante importante, porque de um modo ou de outro, as redes sociais, elas transformaram as relações, sobretudo as relações que outrora eram tidas à distância, né? Então eu vou apresentar para vocês aqui alguns recortes. Não sei se vocês conseguem ver minha tela já, acho que ainda não. Tem alguém aqui? Vocês conseguem visualizar minha tela já? Ainda não, prof. Ixi. O nome disso é netbook. Nunca comprem, tá? Foi agora. Foi? Ah, beleza. Então aqui, senhores, ó, eu tenho alguns recortes que eu fiz, tá? Eu sei que vai dar umas travadinhas aqui, porque é da natureza da coisa toda dar umas travadinhas. Mas vamos lá. Então, eu peguei um texto bem curtinho, de 10 parágrafos, mas é um texto, se vocês estiverem conseguindo me ver, é um livro de bolso, com pequenos ensaios, e eu peguei o texto que é o ensaio No Enxame mesmo, para a gente tratar. Eu já passei por esse tema em algumas aulas, né? Eu não consigo recordar, porque faz 5 meses que estamos afastados, se eu conseguir tratar com vocês. Mas normalmente é uma das aulas que eu apresento logo de primeira, né? Mas como a gente cessou, né, por causa do afastamento e tudo mais, e é um tema que está no currículo depois do começo do segundo semestre, eu acabei deixando para trazer para agora mesmo, para a gente não fugir da temática. Nós vamos fazer uma análise aqui, uma análise bem rasteira, mas que tem como intuito apresentar algumas das minhas impressões sobre a obra. E aí eu vou enviar esse texto, já enviei, na verdade, esse texto para vocês, tá? E o formulário de vocês, no formulário de vocês, vocês vão fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui, tá? E aí eu vou propor para que vocês façam, caso vocês queiram, em dupla, tá bom? Porque são 10 parágrafos, que embora não seja um texto longo, como eu disse, é interessante que vocês dialoguem sobre as impressões de vocês. A gente pode pensar um pouco na nossa eletiva, né? A eletiva a gente está fazendo isso de algum modo. Nós estamos refletindo nas eletivas a partir dessas concepções. A gente está fichando o texto e trazendo as nossas impressões. Então, eu não fiz slide porque eu queria deixar mais in natura possível. Essa é a capa do livro, tá? É um livro de bolso, então não é um livro muito caro, é menos de R$20, é um livro bem agradável, nos ajuda a pensar muitas questões do cotidiano, sobretudo com relação às redes sociais e a esse encurtamento do real que se dá por meio das redes sociais. Como eu disse, ele é um autor sul-coreano, né, que leciona na Universidade de Berlim. Ele fez doutorado em Friburgo e foi trabalhar lá. Ele escreve sobre temas do cotidiano, sociologia, cultura, literatura, filosofia, política também, ele fala um pouquinho. É um autor mais alinhado à esquerda, tá? É um autor que a gente pode chamar de um autor de esquerda. E aí, no primeiro parágrafo, eu separei por parágrafos aqui, ele traz, né, no texto, uma obra referência do Gustavo Le Bon, né, que é a Psicologia das Massas. Nesse texto, o Gustavo Le Bon vai falar qual é a identidade, quais são as especificidades da massa a partir da modernidade, né? O Le Bon, inclusive, chama, como está aqui no texto,
a modernidade como a era das massas. O que isso quer dizer, basicamente? Ele vai dizer que, após ali o período renascentista, né, depois da Idade Média, os homens começaram a se organizar em grupos. E essa organização em grupos, ela alterou para sempre as relações sociais. O homem que vivia individualizado e a sociedade que era separada em castas, né, aristocracia, os plebeus, os mais pobres e os mais ricos, muito bem definidos, com a ascensão do capitalismo, começa a modificar essas relações, sobretudo a partir da economia, e a coisa começa a ganhar um ar um pouco diferente. Então, no primeiro capítulo, ele vai dizer que a modernidade era das massas, ele dialoga com outros autores. Por que ele traz outros autores para o diálogo do livro? Um texto super curto. Porque ele, ao mostrar como outro autor trata a massa, ele consegue, por oposição, mostrar o que ele quer chamar de enxame. Tá? Então, ele vai chamar a massa da internet, essa militância virtual, digamos assim, como um enxame. Tá? Então, ele diz também que a modernidade é um período de transição e anarquia. Em que sentido, professor? Ele vai chamar de período de transição e anarquia, uma vez que o poder que estava presente nas mãos dos reis, a partir das revoluções, né, a gente tem, historicamente, muitas revoluções acontecendo, né, a francesa, a industrial, enfim, o rei governante, o absolutista, enfim, seja lá quem for a figura que está no poder, começa a perder o poder e esse poder começa a migrar para as massas. E ele vai tratar disso no segundo capítulo. No segundo parágrafo, desculpa, ele diz assim, ó: a chamada voz do povo suplantou as instituições de poder tradicionais outrora estabelecidas. Isso quer dizer o seguinte, que o poder que estava, né, sob domínio das monarquias e que era transferido pela via hereditária, embora tenha continuado em alguns países, ele teve que migrar, no que diz respeito à sua força, para as massas. Então, uma vez que as sociedades se organizaram, sobretudo a partir do Iluminismo, né? Eu acho que vocês estão estudando ou estudaram o Iluminismo, a Revolução Francesa, o povo ganha um outro status, o povo assume um novo status. E aí, historicamente, nos últimos 500 anos, as massas começam a se organizar, né? E um dos símbolos dessa organização são os sindicatos. Tá? Uma vez que a sociedade começa a ter demandas sociais, o sindicato ele acaba sendo uma organização que tem uma finalidade, que tem uma meta, que seria proteger o trabalhador. E nesse sentido, existe uma oposição entre a vontade da massa e a governabilidade econômica, digamos assim. Por quê? Porque as leis puras da economia, digamos assim, né, que tem como pano de fundo o lucro, elas acabam cedendo lugar para as benesses sociais. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que não dá para colocar o lucro acima de tudo, porque o trabalhador também tem que ser protegido. E essa proteção do trabalhador organizado, ela custa um preço. Se não houvesse esses sindicatos, essas organizações, a aristocracia ou a burguesia, né, dependendo do lugar de onde eles estão, continuaria mandando e continuaria fazendo como acontecia na Revolução Industrial Inglesa, né, em que havia ali a exploração de mão de obra infantil, a exploração, muitas horas de trabalho, enfim. Então, à medida em que a massa se organiza, as leis econômicas precisam ceder para um certo humanismo, para uma certa proteção social. E ele vai apresentar isso no segundo parágrafo. E ele diz, né, que divinizou-se a vontade popular e ela passou a substituir o direito divino dos reis. Eu tenho certeza que o Ari já deve ter tratado isso com vocês, mas durante a Idade Média tinha-se a crença, né, muito bem estabelecida, sobretudo a partir de alguns teólogos, que os reis que estavam no poder, eles ou estavam porque tinham sido colocados lá e estavam garantidos por Deus. Né? Então, baseado inclusive em alguns versículos bíblicos que dizem que os governantes só chegam ao poder e só se mantêm a partir da vontade de Deus, existia esse conceito, né, de direito divino dos reis. Né? Então, o rei
ele tá acima dos súditos, mas tem alguém acima dele, né? Esse é um conceito, inclusive, do Tomás de Aquino, né? Que é um autor, um teólogo e filósofo cristão, que vai dizer que se não tiver Deus acima do rei, o rei tende a se tornar um ditador autoritário, né? Um ser absoluto e sem escrúpulo. Então, em certo sentido, essa organização que começa a acontecer ali pós-renascentismo, passando pelas revoluções francesa, pelo iluminismo, pela Revolução Industrial, né, pelo finalzinho do século XX, pelo finalzinho do século XIX, com a automação dos processos de trabalho, com o século XX, com a organização desse trabalho, com as guerras e tudo mais, fez com que os indivíduos eles se organizassem para, havendo essa organização, pudessem, em alguma medida, se amparar, né? Então, a vontade dos reis, que outrora estava, né, sob a tutela o direito dos reis, que estava sob a tutela dos deuses, ou melhor, de Deus, né, porque era uma concepção cristã, passou para a vontade do povo. Então, a massa ganhou voz. A vontade divina agora é a opinião do povo. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão, né? A voz do povo é a voz de Deus. Essa frase, esse adágio, ele tem como fruto, ou, né, como nascedor, essa perspectiva de que o coletivo é sagrado. E isso acontece, né, dentro dessa perspectiva, sobretudo com o crescimento das democracias, né? A democracia, como eu coloquei aqui, é um bicho bastante complicado. Aí ele vai dizer também, nesse segundo parágrafo, que existe uma insurgência das massas. No entanto, segundo Le Bon, conduz o país a uma crise de poder e, por conseguinte, a destruição da própria cultura. O que isso quer dizer? Ele vai dizer que, quando as massas elas desautorizam os poderes históricos estabelecidos, elas ficam soltas a si mesmas. E a cultura, ela precisa, sobretudo, né, que está aqui na segunda parte, de um contexto histórico, de tradições para se manter. Quando a massa fica solta a si mesma, a história, a tradição, esses valores mais conservadores, eles se perdem e a massa começa, ela mesma, a militar contra a cultura estabelecida. E todas as vezes que ela tenta estabelecer uma nova cultura, essa nova cultura ela é substituída por uma nova cultura. E essa nova cultura por uma nova cultura, e há sempre uma instabilidade nos governos em que a massa está no poder. Aí no capítulo 3 ele não diz muita coisa, mas ele vai começar a definir, no parágrafo ele vai começar a definir. Aí no parágrafo 3 ele diz: claramente encontramos-nos hoje novamente em uma crise, em uma transição crítica, pela qual uma outra revolução, a saber, a revolução digital, é interessante essa terminologia, né? Revolução digital, parece ser responsável. Mais uma vez, uma formação dos muitos ameaça uma relação de poder e soberania. A nova massa é o enxame digital. Ela apresenta propriedades que a distinguem radicalmente da clássica formação dos muitos, a saber, da massa. Então, no 3 ele vai dizer, todas essas revoluções e o fato de as massas terem ganhado voz, acaba agora sendo suprimido por um novo tipo de massa. Nasceu, né, sobretudo a partir dessa digitalização das relações, décadas de 90 para cá, um novo tipo de massa, que ele vai chamar de enxame. E aí, por que ele chama de enxame? Né? Eu não sei se vocês já viram aquilo que acontece quando, obviamente que vocês já viram, mas quando tem uma determinada colmeia, né, e ali sobre aquela colmeia você tem um enxame perturbado. Então as abelhas, embora elas estejam girando em torno da colmeia, cada uma voa por uma direção. Elas não têm uma direção precisa. Elas estão rodando em torno de um mesmo objetivo, mas cada uma girando e voando numa direção diferente. Enquanto para ele, né, para o Byung-Chul Han, a massa ela jamais estaria nesse sentido. Por quê? Porque a massa ela é direcionada. A massa ela tem sempre uma direção. Se a gente quisesse usar um exemplo tosco aqui, a gente poderia falar daqueles desenhos, tipo pica-pau, né? Quando alguém vai lá e mexe com o enxame, e aí as abelhas estão ali no enxame, e de repente elas fazem uma setinha e saem atrás do personagem. Quando elas fazem uma setinha e saem atrás dos personagens, elas estariam se configurando como uma massa.
Por que uma massa, professor? Porque ele vai dizer que a massa ela tem um sentido, ela tem um significado, ela é uniforme, enquanto o enxame, mesmo que esteja girando em torno de uma mesma coisa, ele não tem esse sentido, ele não tem esse direcionamento, tá? No 4, tá? Essa aula será breve, eu prometo para vocês, tá? São só 10 parágrafos. No 4, ele diz, embora seja um novo tipo de ajuntamento, digamos assim, o enxame digital não é uma massa no sentido clássico, posto que ele não possui nem alma, nem espírito, tá? E aí ele vai, aqui eu estou citando ele, tá? A alma, diz o Byung-Chul Han, é aglomerante e unificante. O enxame digital consiste em indivíduos singularizados. A massa é estruturada de um modo inteiramente diferente. Ela revela propriedades que não podem ser referidas aos indivíduos. Os indivíduos se fundem em uma nova unidade, na qual eles não têm mais nenhum perfil. Olha que interessante, né? A gente estava discutindo agora há pouco o anonimato nas redes sociais. A pessoa cria um perfil fake e ela vai lá perturbar alguém, ela vai ser um hater, acho que é assim que fala, né? Ela vai atacar celebridades, ela vai fazer alguma coisa que, sei lá, que demonstra algum tipo de ódio, algum tipo de ressentimento. E isso acontece porque as redes sociais elas garantem um certo tipo de anonimato. Só que esse anonimato ele vai ser colocado à prova pelo Byung-Chul Han um pouco mais à frente, tá? Então ele vai dizer, ó, para haver uma massa é necessário haver também alma ou espírito, pois essas substâncias fundem os sujeitos numa massa fechada e uniforme. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para as pessoas seguirem numa direção, para que ela seja uma massa, elas precisam ter alguma coisa que as una, alguma coisa que mantenha elas coesas para elas poderem, então, né, esvaziadas de si mesmas, seguir aquele objetivo. Isso aconteceu, senhores, no Brasil, muito pouco. Em outros países, como a França, isso aconteceu com grande potência, né? As massas se rebelaram. Ainda hoje, na França, quando um governo resolve tomar alguma medida austera, sobretudo na economia, eles vão para as praças, botam fogo em carro, eles fazem uma mini revolução ali naquele momento, com o intuito de manter as coisas como estão, de manter os direitos conquistados do mesmo modo como eles estão, ou eles vão para a rua fazer uma mini revolução para que os direitos sejam ampliados. Essa percepção francesa, embora as pessoas estejam ali deslocadas, as agrupa, as abarca dentro de uma massa. Por quê, professor? Porque há um objetivo definido para todos eles e a partir do qual todos eles compartilham-se. Tudo bem até aqui, senhores? Vocês estão aí ainda? Tranquilo. Sim, Tranquilo? de boa. Tranquilo. Eu tinha falado no chat, professor, que um filme desculpa, Letícia. Não, tudo bem. Um filme que retrata isso é Os Miseráveis. Sim, Letícia, ótimo exemplo. Eu não tinha pensado nisso, verdade. Aquele contexto, né? Naquele contexto de exploração do trabalho, a gente tem isso muito bem especificado, né? E os grupos tentando se organizar para acabar com isso, né? Para tentar suprimir essas revoltas. Tem um filme também, eu não sei se ainda está no Netflix, na Netflix, que eu assisti há algum tempo, chamado As Sufragistas, né? Que fala do início do movimento feminino também. Então, ele tem essa perspectiva também das mulheres se organizando para ter direito ao voto, para ter direito ao trabalho, né? Então, de certo... Oi, pode falar. Tem o Clube da Luta também. Clube da Luta está indo e voltando, né, para os nossos exemplos. O Clube da Luta também eu acho que é um exemplo bastante importante, né? Que a ideia de criar uma massa, ela pode passar, inclusive, me perdoem pela forçada de barra aqui, nos Vingadores também. Porque você tinha ali, né, o Capitão América e o Homem de Ferro em grupos separados, né? E aí quando surge o Thanos, todo mundo se une em prol de um outro objetivo maior, né? De alcançar um objetivo maior, que no caso dos Vingadores era destruir ou impedir o Thanos de fazer o que ele queria. Então percebam, a massa, isso está muito presente no Le Bon também, ela tem sempre uma direção, ela tem sempre um intuito. Enquanto o enxame, ele está muito preocupado em atender as particularidades, em atender as vontades individuais. A gente pode pensar aqui, sem partidarizar a aula, nos processos de impeachment. Então, por exemplo,
um determinado presidente vai sofrer o impeachment. Seja ele Dilma, seja ele Collor, não importa. As pessoas têm diversos motivos pelos quais elas querem que aquele presidente saia do poder. Então elas se unem numa militância virtual. Então você tem ali as pessoas que querem que ela saia porque não gostam de um determinado partido ao qual ela pertence, tem gente que não quer que ela esteja ali porque acha que ela é incapaz, tem gente que acha que ela não deve estar ali por diversos motivos. Todas essas pessoas têm um motivo só em comum, que seria a queda ou a saída desse determinado presidente. Só que cada uma tem outros motivos. Então, é como se fosse um enxame. Essas pessoas estão girando em torno de um objetivo único, mas tentando atender os seus próprios critérios, os seus próprios desejos. Não existe uma massificação. É como acontecia, por exemplo, nos sindicatos do ABC. Se a gente for tomar um exemplo de São Paulo. São Bernardo, São Caetano, Santo André, eles foram marcados na década de 80 por grandes greves, em que todos os trabalhadores de várias áreas da indústria se uniam em grandes greves para reivindicar direitos, para reivindicar salários melhores, enfim. Isso é massa. Então, eu preciso que vocês me digam se vocês entenderam até agora, de maneira bem rudimentar, a diferença entre uma massa organizada e um enxame. Vamos voltar para a carinha de vocês aqui. Vocês entenderam a diferença de maneira rudimentar? A massa, ela é um grupo organizado que tem uma finalidade, ela tem um mote, ela tem um objetivo. O enxame são pessoas individualizadas que, por coincidência, por haver alguma coisa em comum ali, resolveram se organizar. Na massa, o sujeito se esvazia em prol do objetivo. No enxame, as pessoas continuam cheias de si, elas continuam com seus desejos, com seus ímpetos, com seus impulsos, em prol de um objetivo. A massa é sempre organizada, o enxame ele tende a se estabelecer e a se desestabelecer de acordo com o processo. Então, por exemplo, aconteceu o impeachment. Aquelas pessoas que estavam ali por vários motivos, cada uma vai para um lado. A massa continua. Olha, a gente conseguiu direito às férias. Agora a gente tem um outro objetivo. Existe uma ideologia que atravessa a perspectiva da massa, que é a ideologia grupal, uma ideologia coletiva. Enquanto no enxame, e o enxame, o Churran vai dizer mais para frente, ele é fruto do capitalismo, tá? Então, no enxame as pessoas querem os bens individuais. Então elas se unem ali naquela bagunça, só enquanto aquilo que elas estão buscando atende a algum tipo de necessidade delas. Quando acabar, é cada um para viver a sua vida. Tudo bem? Aqui vocês entenderam essa distinção mínima entre o enxame e entre a massa? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Então vamos lá. Então, ele vai dizer assim, ó, o enxame digital não é uniforme. Isso quer dizer o seguinte, ele não é um grupo fechado, ele não é igual, né? Os indivíduos que se juntam em um enxame não desenvolvem nenhum nós. Isso é bastante interessante. A gente pode ver essa perspectiva nas últimas eleições do Brasil, né? As eleições brasileiras, elas dão um claro exemplo disso. Aquela militância do Twitter, aquela militância do Facebook, né? Aquela coisa da discussão política ali, mas é uma discussão que não demanda de você engajamento. Por quê? Porque você discute no sofá da sua casa, você discute deitado na sua cama. Então, ela é uma discussão que elimina o tempo e o espaço. Ela é uma discussão um pouco diferente de uma discussão, de uma reivindicação, onde você precisa ir lá protestar, corre o risco de apanhar, enfim. Né? Então, percebam que há distinções entre a militância virtual e essa militância que a gente vai chamar de uma militância organizada, essa massa. Essa massa está muito ligada a partidos políticos, sobretudo partidos políticos de esquerda. O enxame está muito ligado a uma percepção mais liberal de mundo, né? Uma percepção de que a menor minoria é o indivíduo, então o indivíduo precisa ser priorizado em detrimento da massa. A massa acredita que o coletivo é importante, o enxame acredita que o coletivo é importante desde que as pequenas minorias, né, uma vez que a menor minoria é o indivíduo, como diria a Rand, é contemplado a partir daquilo que ele está lutando, tá? Aí tem um trechinho aqui que o Churran vai citar McLuhan, que é um outro autor que ele traz para o debate também, tá? Vai dizer assim, ó, o ser humano de massa é o habitante eletrônico do globo. É ligado ao mesmo tempo com todos os outros seres humanos,
como se ele fosse um espectador em um estádio global. Assim como um espectador em um estádio é um ninguém. O cidadão eletrônico é um ser humano cuja identidade privada foi psiquicamente dissolvida por meio da solicitação excessiva. Aí ele diz, o homem eletrônico é vinculado aos demais pela voz que ouve, pela imagem que vê. O que o Churran está fazendo? Ele buscou esse outro autor que o professor não conhece, procurei um monte de coisa dele, mas não achei, mas ele busca esse outro autor, que nem é necessário conhecer, para dizer que existe um homem eletrônico, e esse homem eletrônico, ele ouve uma mesma voz. Então, o que seria esse homem eletrônico? Imagine a massa de pessoas que todo dia que senta para assistir TV na hora da novela. Todas essas pessoas estão ouvindo o mesmo discurso, ou as pessoas que sentam para assistir o jogo, ou as pessoas que ouvem as principais estações de rádio. Essas pessoas, elas estão vinculadas passivamente, ou seja, elas são espectadoras por discursos que são apresentados a elas, mas que elas não podem, acerca do qual elas não conseguem reagir, elas só ouvem passivamente. E aí, o que o Churran vai dizer? Ele vai dizer, o homem eletrônico, ele é diferente do homem digital, porque o homem digital, ele tem a capacidade de reagir. Então, quando você está escutando rádio, não dá para você xingar o cara que está falando lá no rádio, porque é uma relação passiva, só vem a voz dele, a sua não volta. No caso da voz digital, no caso das redes sociais, o homem digital, ele consegue interagir com quem está falando. Então, por exemplo, um determinado artista vai lá no Instagram e faz um comentário, seja ele qual for o comentário, tá? Deixa eu ver se vocês não escreveram nada aqui. Vocês escreveram, né? Sobre a independência dos Estados Unidos. Então, assim, um determinado artista faz um determinado comentário. Eu não consigo ver o chat, tá, pessoal? Então, me falem comigo aqui no áudio. Então, assim, um determinado artista faz um comentário, você vai lá na rede social dele, no Instagram dele, e xinga muito ele. Ou você vai lá e elogia. Essa interação dessa relação digital, ela não acontecia quando esse artista fazia isso na TV. Imagina que você não tem rede social. Como é que você vai fazer? Então, se não houvesse essa possibilidade de haver o homem digital, as relações elas permaneceriam nesse limite aqui, do homem eletrônico, que é o homem que ouve e que partilha a mesma voz que ouve com outras pessoas, mas sem que haja uma interação, tá? E aí o Churran vai dizer assim, ó, para o homem digital é um tudo. Desculpa, o homem digital é um tudo, exceto ninguém. Ele está brincando com as palavras aqui, porque ele tá dizendo, ele vai questionar o conceito de anonimato, tá? Uma vez que ele preserva a sua identidade privada, mesmo quando age com um enxame. Então quer dizer o seguinte, ele vai lá e xinga, mas não dá para saber quem é o sujeito. Aí ele diz assim, ele tem um perfil que é constantemente utilizado. Existe uma espécie de onipotência, mesmo quando ele age de maneira anônima. Isso quer dizer o seguinte, o sujeito ele vai aperfeiçoando a sua capacidade de lidar com esse mundo digital, com essas demandas, e mesmo quando ele não aparece, ele aperfeiçoa esse modo, pela lida, pela prática, pelo cotidiano, tá? Aí ele diz, ó, o homem digital é alguém penetrante, que se expõe e que compete por atenção. Aí é um pouco do que eu falei aqui, senhores, lá no Instagram do artista, xingar o artista, ou ir lá no Instagram do jogador de futebol e xingar o jogador de futebol porque ele jogou mal. Essa relação de troca que era inexistente nas relações anteriores, e essas relações anteriores eram mediadas pela televisão, pela mídia, elas não existem mais. Agora é um tete-a-tete. É um tete-a-tete virtual, mas é um tete-a-tete. Existe ali uma ação e uma reação imediata. E essa ação e essa reação imediata, ela tem o seu lado positivo, mas ela também tem o seu lado negativo, tá? Aí eu anotei aqui também, ó, o homem das massas, por outro lado, é o ninguém dissolvido, sua identidade é a massa. É um pouco do que eu falei já, né? Em prol de um bem maior, ele acaba atendendo aquela demanda. Isso acontece, para dar um exemplo para vocês, muito nos partidos tidos como partidos progressistas. O que acontece? Às vezes eles nem concordam muito com o que a outra pessoa está dizendo, mas como eles têm o mesmo ideal, o que eles fazem? Eles acabam aceitando aquilo que a outra pessoa está dizendo só para não entrar em conflito. Essa é uma perspectiva que está muito presente normalmente nos partidos mais à esquerda, né? Então você tem, por exemplo, um PT e um PSTU,
ou o PSOL, que são partidos bem diferentes, mas que se unem em prol de um mesmo objetivo, tá? Aí tem mais uma anotação aqui no 5, que ele diz assim: o homem da massa não pode ser anônimo, pois ele é um ninguém. Por outro lado, o homem digital é alguém anônimo. Ele está dizendo que não existe homem da massa, porque o homem da massa ele se dilui na multidão. Por outro lado, o homem digital ele permanece como alguém anônimo, mas ele existe, porque ele tem essa capacidade de reagir, não de acordo com os desejos da massa, mas de acordo com os seus próprios desejos. Então ele pode ser anônimo, e aí é o questionamento do autor, mas ele continua a existir, porque ele não é um ninguém esvaziado. Muito pelo contrário, ele é alguém cheio de si mesmo. Aí no 6 ele dá um exemplo aqui um pouco complexo. Eu li e reli, tive bastante dificuldade, mas ele vai usar, né? Ele vai dizer que o homem digitalis é um hikomori, que é um grupo de pessoas no Japão, né, de 19 a 35 anos, segundo o autor, que se isolam do mundo, né? Eles interagem no mundo somente pela via digital, né? As mídias eletrônicas reúnem, diz ele ainda, pessoas, as digitais as singularizam, né? Então a mídia eletrônica seria a televisão, as digitais seria a internet. Então, quando você está todo mundo assistindo a uma novela, está todo mundo lá aprendendo ou se encantando com aquela ficção. Todo mundo vendo o jogo, a mesma coisa. No caso das digitais, você está ali tentando atender uma demanda sua. E por mais que você atenda uma demanda da maioria, tem sempre um interesse seu por detrás, vai dizer, tá? Aí no 7, ele vai dizer: como animais, os indivíduos digitais criam enxames efêmeros e instáveis. Isso quer dizer o seguinte, que esse enxame digital, ele não perdura, ele está sempre, ele nasce e acaba numa velocidade que acontece a demanda. Então, aconteceu uma determinada coisa, todo mundo se junta ali, imagine, por exemplo, para xingar um determinado político que fez alguma coisa errada. Então, vai todo mundo xingar. Um vai xingar porque não gosta do partido, outro porque não gosta do time, outro porque ele fez uma coisa errada. Uma vez que cancelou o político, cancelou o artista, vai cada um para o seu lado. Então, o enxame ele começa e termina na mesma velocidade. Ele não é perene, ele não perdura. Aí tem a citação dele aqui, ó. A volatilidade se destaca. Além disso, eles frequentemente passam uma impressão de serem carnavalescos, lúdicos, eles compromissados. Aqui, senhores, tem uma crítica à ideia do meme, tá? É uma crítica indireta, mas a ideia do meme. Ao invés de você estabelecer uma discussão racional, você vai lá e tira o sarro da pessoa, você vai lá e faz um meme. E no Brasil a gente é especialista nisso, né? Nós somos o país do meme. O problema aconteceu faz 2 minutos, já tem 1 milhão de memes para fazer isso. A ideia de haver sempre uma coisa encenada, haver sempre uma coisa carnavalesca, né? Ele vai chamar isso de carnavalesco. Há sempre uma alegoria ali, tentando ser ultrapassada, tentando minar o debate, tá? A massa é dotada de vontade, não é volátil, isso vai e volta no texto dele, tá? Tem algumas informações que vão e voltam, e isso é um recurso do autor, tá? Então, primeiro ele apresenta um determinado ponto, depois ele continua, depois ele volta com esse ponto, porque essa continuação que ele trouxe, que ele apresentou, vai ressignificar esse primeiro ponto que foi apresentado lá, tá? Isso é pura retórica. Aí ele vai dizer, ó, como uma alma unida por uma ideologia, a massa marcha em uma direção. É um pouco do que a gente já falou também. O enxame se une e se dissolve na mesma velocidade, o professor já falou. E aí ele vai usar um conceito marxista aqui, ele traz mais 2 autores, né, que é esse Michael Hart e esse Antônio Negri, que eu também não conheço, são autores que eu não conheço, não me preocupei em pesquisar, porque a gente está tratando do sul-coreano, e esses exemplos eles são só para tentar antagonizar, tá? Ele diz assim, ó, o autor traz mais, o professor falando, o autor traz mais 2 autores, eu apresento eles, e ele diz assim, eu digo assim, né? Ele se vale de 2 conceitos deles. Para ambos, diz Johan, a globalização desenvolve 2 forças opostas. Então, a globalização ela é um elemento necessário para que exista essa digitalização. Tá? O homem digital ele é um filho da globalização, porque vocês devem ter estudado isso. Na globalização se elimina o tempo e o espaço. Né? O homem globalizado ele consegue falar com uma pessoa na China, ele consegue falar com uma pessoa em outro lugar. E essa ida até lá demandaria muito tempo.
ele mandaria a viagem. Você faz isso via internet em milésimos de segundo, tá? E aí ele traz mais um conceito aqui, agora um conceito marxista, para opor o homem digital àquilo que ele está dizendo. Aí ele diz o império, e são os conceitos, que seria fruto de uma ordem de domínio capitalista desterritorializada e descentralizada. E a multidão, que seria o conjunto de singularidades que agiriam dentro e contra o império. A ideia é que o império, ele tá pensando nesse imperialismo global, né, que o sujeito não tem terra, e o poder e as percepções culturais são descentralizadas, porque aquele que tem poder, né, aquele que tem dinheiro, vai conseguir determinar o modo como o sujeito pensa. Então, o sujeito ele não pode estar estanque num determinado lugar, porque senão ele cria identidade com esse lugar. É um pouco do que uma moça falou na aula do primeiro ano. A gente vai assistir os filmes, mas a gente só gosta dos filmes americanos, professor. Por que a gente gosta dos filmes americanos? Porque nós fomos colonizados. Né? A gente foi colonizado culturalmente. Então a gente comemora o dia 4 de julho, se brincar. Mas a gente não sabe o que é o dia 7 de setembro. Por quê? Porque quem determina o modo como a gente vê, né, no caso de uma sociedade digital, é quem tem o poder da comunicação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as redes sociais nasceram, ou pelo menos a imensa maioria delas, num mesmo país, né? E ele vai dizer que é interessante porque o império, ele desterritorializa, mas a multidão, ela cria singularidade, dentro desse império cria tensões. Mais para frente ele vai dizer que essa tentativa de uma coisa organizada, imperial, com uma multidão desorganizada dentro dela, tem como finalidade gerar um estado de insatisfação. Porque esse estado de insatisfação vai gerar nas pessoas o desejo de consumo, tá? Aí aqui é o 9. O 9 eu fiz algumas anotações, mas é bem difícil porque ele está tentando fechar, mas ele não apresenta conclusões. Ele critica a noção de multidão, né? Para ele essa noção é ultrapassada e opera segundo critérios marxistas ultrapassados. É um pouco do que eu falei. De jeito modo, a multidão seria a resistência. A ideia, não sei se vocês já ouviram, mas isso é muito caro nas militâncias digitais, né? Nós somos a resistência. Para tanto, é necessário usar categorias marxistas para que elas façam sentido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se o sujeito que está te ouvindo, ele não entender o que é luta de classes, ele não entender o que é materialismo histórico, ele não entender o que é dialética invertida, quando você diz que é a resistência, a pessoa que está te ouvindo não entende nada. Ela fala, mas resistência ao quê? Então, o Churran está fazendo uma crítica a esses dois autores anteriores a ele, porque ele vai dizer, se você não tem como ensinar Marx para todo mundo, não adianta você imaginar que as pessoas vão conseguir pensar a partir do Marx. Então você precisa simplificar essa exposição, tá? A multidão, né, dentro desse contexto, seria o proletariado sob tensão, e o império seria, que é o professor julgando, tá? A superestrutura. A superestrutura, vocês sabem que é aquela percepção ideológica do mundo. Então, para o Marx, existe a infraestrutura, que são as bases econômicas, e existe a superestrutura, que é o conteúdo ideológico que determina o modo como as pessoas pensam. E aí você está pensando numa relação marxista, o trabalho ele se altera mais rápido, ou com maior velocidade, do que as ideias. Então, a superestrutura ela se move mais lentamente. Enquanto o trabalho está sempre se alterando, tá? Porque é mais importante que as pessoas continuem pensando de maneira desterritorializada e continuem trabalhando. É como se o ideal de mundo ele estivesse sempre no horizonte e o trabalho nunca desse conta de atender esse ideal, mas as pessoas continuassem sempre por nessa busca, tá? E aí, no último parágrafo, que é o parágrafo 10, ele faz uma crítica, né? Ele diz: o sujeito econômico neoliberal não forma nenhum nós capaz de um agir conjunto. A egotização do ego, né? Crescente, a atomização da sociedade leva a que os espaços para agir conjunto escolham radicalmente e impede assim a formação de um contrapoder que pudesse efetivamente colocar em questão a ordem capitalista. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: do jeito que as coisas se estruturaram, o social perdeu, os sócios perdeu para o solo. Isso quer dizer o seguinte: a ordem capitalista ela não pode ser desestruturada e não pode haver revolução, num certo sentido, mesmo que seja cultural, porque o sujeito ele foi atomizado. Então o sujeito passou a acreditar, trazendo a lógica do mercado para as relações
que ele tem pelas relações sociais, que a vontade dele é o imperativo. Então, a vontade dele é mais importante do que a vontade do grupo. Enquanto ele acreditar que a vontade dele é mais importante que a vontade do grupo, nenhum tipo de ação social ou nenhum tipo de revolução política pode acontecer, porque o sujeito ele não quer se ver aviltado nos seus desejos e nas suas conquistas pessoais. Eu tenho um amigo, é uma brincadeira que eu faço com ele, ele é super revolucionário. Mas eu falei para ele, e aí, você vai para a rua quando começar a Revolução Marxista? Ele falou, nem a pau. Eu jamais vou deixar de ter um Netflix. Então, percebam, senhores, esses valores individualizados e atomizados, eles impedem que o sujeito seja abarcado por uma massa com um determinado ideal. Então, numa sociedade capitalista digitalizada, com redes sociais, o máximo que pode acontecer de organização seria um enxame. Por isso que ele fala que é uma nova revolução. A massa, ela está perdendo para o enxame. Que sentido, professor? Mesmo as manifestações em que a massa acontece, elas estão sendo chamadas pelas redes sociais. Então as pessoas falam, vamos para Paulista protestar contra tal coisa. Aí lá não, no grupo do Facebook tem 1 milhão de pessoas, vai 10 para Paulista. Por quê? Porque esse engajamento virtual que é fácil, ele é muito efêmero. Então eu vou lá e digo que sim, mas eu não queria ir, estava chovendo, tinha que fazer responder as questões da aula e tudo mais. Certo. Pode falar, Gabriel. Isso me lembrou, acho que foi em 2018, teve um bando de maluco, tipo, no evento do Facebook, que era, não sei o que, vamos invadir a área 51. Foi, sei lá, 50 pessoas lá, quase ninguém foi. E no Mas o governo se preparou, né? Gabriel, pelo que eu me lembro, o governo se preparou, né? O governo ficou um pouco assustado e tal, depois viu que não... Imagina, 50 malucos desarmados invadindo a área 51. Quando eu falo 51, eu lembro do Mundial do Palmeiras, inclusive. Muito obrigado pela referência. Vocês entenderam aqui, senhores? Quem tá me zoando? Moisés? Eu tirar a sua nota da letiva, tá? Vocês me entenderam até aqui, senhores? Tá tranquilo? Uhum. Então, qual a diferença entre a massa e o enxame? O enxame ele é sempre volátil, ele é sempre efêmero. A massa ela é sempre perene e ela é sempre duradoura, tá? Então, essa era a ideia, senhores, apresentar para vocês um pequeno texto aqui, um pequeno ensaio com alguns recortes que eu fiz desse livro, desse ensaio. Eu vou mandar esse texto na íntegra para vocês, tá? E aí vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que aí eu proponho para vocês que façam em dupla, né? Porque, embora seja um texto curto, seria muito interessante ouvir vocês... Quem quiser fazer individual também, fica à vontade. Ouvir vocês discutindo e vendo se vocês têm outra perspectiva, se vocês acham que em algum momento eu forcei demais a barra, enfim, fiquem à vontade para criticar o meu fichamento também, porque ele é um fichamento bem rasteiro, ele é só para apresentar os principais conceitos, para que vocês o façam de maneira concentrada. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho do Platão, porque foi me pedido aqui que eu falasse um pouquinho do Platão. Tenho certeza que o Arena vai ficar bravo comigo, né? Sobre o mito da caverna. Rapidinho, tá? Então, o que seria o mito da caverna? O mito da caverna é uma alegoria que o Platão criou, que simboliza, dizem os especialistas e os comentadores, o Sócrates, né? O professor dele, o mestre dele. E o que é basicamente o mito da caverna? O Platão vai dizer que alguns homens estão presos no fundo de uma caverna, olhando para o fundo dessa caverna. Ele não diz como eles foram para lá, né? Ele já começa a narrativa pelo meio. E esses sujeitos, tudo que eles conhecem do mundo é o reflexo que eles veem nas sombras que se projetam no fundo dessa caverna. Tem uma fogueira perto da entrada e as pessoas passam por um vão carregando coisas, e as pessoas que estão no fundo da caverna, aprisionadas, acorrentadas, elas veem as sombras no fundo dessa caverna e elas ouvem as vozes. Só que às vezes as pessoas passam carregando coisas, né? Então a percepção que as pessoas têm dentro da caverna, do fundo da caverna, é uma percepção diferente do que seria a realidade. Então imagina, o cara passa carregando um cano. Imagina a sombra de alguém carregando um cano, né? Que tipo de ser é esse? Então, os sujeitos que estão presos dentro da caverna, eles estão vendo parcialmente o mundo.
E aí, qual é a simbologia que o Platão traz para isso? Ele vai dizer, essas pessoas elas conhecem o mundo através dos sentidos, né? No caso, a audição e a visão. Então, elas não têm uma visão completa do mundo. Só que aí na narrativa do Platão, na alegoria, um dos sujeitos escapa, né, nessa saída dele da caverna. Imagina, você passar a vida inteira dentro, vendo a escuridão, de repente você sai para fora dessa caverna, né, então ele passa por um processo de bastante sofrimento para escapar dessa caverna, corpo tudo amortecido, a visão incapaz de ver grandes claridades, mas a duras penas ele consegue escapar dessa caverna, ele consegue sair dessa caverna, ele vê o mundo como o mundo de fato é, e aí, ao perceber que o mundo era muito maior do que aquilo que ele estava vendo, ele resolve voltar para os seus amigos, né, e contar aquilo que estava acontecendo. E aí, qual foi a reação dos seus amigos? Eles não acreditaram. O que esse maluco está dizendo? Né? Do que ele está dizendo? Imagine, você está vivendo a sua vida normal, aí um colega seu some, depois o colega seu volta e fala, então, você está vendo tudo que você está vivendo aqui? Isso tudo que você está vivendo aqui é só uma parte de tudo que você poderia viver. Aí eles, né, pô, esse cara tá maluco, né? Qual é a ideia que está por trás disso, né? Eu estou resumindo aqui para a gente não se prolongar muito, mas a ideia do Platão é que existe um mundo da intelecção, que a gente vai chamar de mundo das ideias, que é o mundo do pensamento, e existe o mundo sensível. E ele vai dizer, muitas pessoas, elas definem a opinião delas por meio daquilo que elas veem, por meio daquilo que elas sentem. Elas nunca produzem uma reflexão profícua da realidade em si. Elas nunca visitam esse mundo das ideias, elas nunca visitam esse mundo intelectivo. Elas estão só reagindo aos estímulos dos sentidos. Essas pessoas, elas são vazias, né? E o Platão, ele propõe que nós saiamos da doxa, que é desse mundo das opiniões, de quem responde as coisas sem pensar nelas, para o mundo das, entre aspas, né, para o mundo das ideias, que seria o mundo da epistemologia. O que seria a episteme? A episteme seria o conhecimento corroborado pela razão, o conhecimento técnico, o conhecimento... Só um pouquinho atrasado, né? O conhecimento técnico, o conhecimento que tem como pano de fundo a reflexão, o pensamento, a rememoração, né? Então, o Platão, ele vai dizer que a gente não aprende, a gente rememora, né? A gente revivencia aquilo que a gente já sabia. E no mito, esse homem que escapa da caverna, para o Platão, é o Sócrates, né? O mestre dele. Vocês devem conhecer bem a história do Sócrates, né? Ele se coloca como alguém que começa a questionar os valores, começa a questionar um monte de coisa e ele acaba sendo condenado à morte. Então, esse homem que sai da caverna, que é tido como um maluco, que é tido como alguém, como um pária da sociedade, como alguém que não deveria estar ali porque é um incômodo, ele é o Sócrates, né? Ele simboliza o Sócrates, que é alguém que escapou desse mundo superficial e conseguiu mergulhar no mundo mais profundo, no mundo mais complexo, no mundo não só dos sentidos, mas no mundo da razão. Então, basicamente, essa é a ideia do mito da caverna. É uma saída do homem do seu estado doxal, do seu estado das opiniões adquiridas por meio dos sentidos, em direção ao estado epistêmico, que seria a opinião corroborada pela realidade, a opinião corroborada pela verdade. Sair da caverna é se tornar adulto intelectualmente, para Platão. Tudo bem, senhores? Até aqui deu para entender? Vocês conseguiram entender? Provavelmente vocês já conheciam, né? A maioria de vocês já deveria ter ouvido falar, mas eu acho que dá para dar uma reforçada também, né? Então, essa saída da caverna é sair da minoridade intelectual em direção a essa maioridade, é escapar dessa percepção dos sentidos, né, do eu acho que é porque eu ouvi falar, pro eu acho que é, não, eu sei que é porque eu pesquisei. Claro, eu dei uma cortada aqui, eu dei uma deturpada no Platão também, só para se fazer entender e para que seja curtinho. Mas a ideia básica é que essa saída da caverna, ela é muito difícil, ela é muito problemática, ela é muito dolorida, porque a gente se acostuma, né? A gente se acostuma a vivenciar o fundo dessa caverna, e depois quando alguém chega e diz que a caverna não é o mundo, é horrível você ter que sair de tudo aquilo que você já aprendeu para reviver uma vida nova. O Platão, ele chega a dizer que se pudessem, matá-lo-iam, né, esse amigo deles. No caso do Sócrates,
eles puderam e o fizeram, condenaram ele à morte. Obrigaram ele a beber cicuta. E é interessante, só para finalizar, que o Sócrates, mesmo na hora da morte, ele nos deixa uma lição, né? O Camus vai dizer que quando ele estava morrendo, o Camus ou Sartre, eu não me lembro qual é o autor que fala isso, diz que quando ele estava morrendo, as pessoas estavam ali preparando a sua cicuta para que ele bebesse, ele pegou uma flauta e começou a ensaiar uma lira, né? Como se fosse um solinho de flauta, e começou a tocar. E aí perguntaram para ele, poxa, Sócrates, mas por que você está tocando esse negócio se você vai morrer daqui a pouco? E aí ele fala, porque eu quero aprender a tocar um solo de flauta antes de morrer. Percebam, a lição que está aí, senhores, talvez essa seja a lição mais importante que nós devemos ter, é que a educação, ela não deve servir para eu arrumar emprego. A educação não deve servir para eu ascender socialmente. Ascender socialmente e arrumar um bom emprego é consequência dessa educação. A educação deve servir para tornar você alguém digno, para tornar você alguém capaz de lidar com a realidade sem se deixar levar pelo outro. Então, a educação quer te tirar da caverna. Por isso que, independentemente da profissão que vocês escolham, daquilo que vocês queiram fazer da vida de vocês, não tenham essa noção de que a escola e a faculdade elas servem para te dar emprego, para que você arrume um bom emprego. Não. O emprego, ele vai ser uma consequência disso. A educação, ela serve para fazer de você uma pessoa melhor. E a sua vivência enquanto pessoa melhor vai fazer com que as pessoas que te cercam sejam melhores também. Essa é a lição que o Sócrates nos dá. Sócrates provavelmente foi um dos homens mais sábios que já viveu no mundo. Mas ele poderia muito bem estar chorando, estar culpando, estar xingando, estar pensando em outra coisa, tentar fugir. Não. Ele falou, antes de morrer eu quero aprender a tocar. Ele ia usar essa nova habilidade, essa nova competência para alguma coisa? Para nada. Mas ele queria morrer sendo alguém que sabia tocar uma lira, né? Que sabia fazer um solo na flauta. Essa deve ser a lição que a gente deve tirar do Sócrates, né? Aprender que a escola e a faculdade não é para te dar um bom emprego. Essa é uma visão minimalista, é uma visão reducionista da escola e da universidade. A escola e a universidade, ela servem para te formar enquanto sujeito, enquanto cidadão. Se você for um sujeito formado enquanto cidadão, provavelmente você vai ser bom naquilo que você faz. Seja trabalhar como engenheiro, seja vender a sua arte na praia. Tudo bem, senhores? Acho que é isso que eu tinha a dizer. Espero ter respondido a pergunta do mito da caverna também. Alguém tem alguma dúvida? Não. Algum questionamento? Observe. Tranquilo. Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar, Gabriel. Tipo, esse lance do mito da caverna, eu meio que, na minha cabeça, eu meio que linkei ele com aquele lance de sair daquelas respostas prontas do discurso religioso e meio que para questionamento filosófico. Poderia ser interpretado dessa forma ou não? Perfeito. Essa é uma das interpretações possíveis, tá? Porque o Platão, a partir do Sócrates, a proposta do Platão é que as explicações do mundo que partiam dos mitos precisavam ser superadas. Era necessário que as explicações acontecessem por meio da razão, não por meio das mitologias anteriores. Então, quando você sai da caverna, essa é uma outra perspectiva. Há outras, muitas outras, tá? Mas quando você sai da caverna, você está abdicando do que você falou aí, né? Da resposta pronta, do é assim porque Deus quis, é assim porque sempre foi assim. Você está abdicando da máxima e você, diante da problemática, está encarando o real com a sua crueza, né, com a sua hostilidade e pensando a realidade a partir de si mesmo. É uma ótima observação também. Há outras possibilidades também, tá? Mas sair da caverna é tornar-se filósofo. E filósofo não no sentido que a gente entende, né? É filósofo no sentido de eu não vou aceitar opiniões pré-moldadas, opiniões prontas. Eu mesmo vou encarar a realidade e chegar às minhas próprias conclusões, desde que as minhas próprias conclusões não sejam rasteiras e superficiais. Tudo bem, então, senhores. Foi um prazer estar com vocês durante essa 1 horinha de conversa. Obrigado pela paciência. Eu sei que essa aula com fichamento é uma aula um pouco mais difícil, né? Porque você começa a ler, o professor muda, o professor sobe o texto. Esses são recortes meus, né? Então, o que o autor falou aqui eu marquei entre aspas,
mas grande parte, e marquei em azul também, mas grande parte são recortes meus também. Esse é um fichamento panorâmico, tá? Não é um fichamento conceitual. Eu estou só apresentando o livro aqui para vocês. E essa era a ideia, apresentar para vocês um pequeno texto e esperar que vocês o façam também, tá? É um texto bastante agradável e eu tenho certeza que a partir dessa nossa conversa aqui, vocês terão outras ideias também. Alguém tem mais alguma dúvida? Marília, respondi o seu questionamento, Marília? Respondeu sim, professor. Então, tá bom, fico feliz. Então é isso, senhores. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que todos tenham um restinho de quinta-feira maravilhoso e a gente se vê em breve. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, professor. Tchau. E coloquem o nome, hein? Coloquem o nome, valeu, pessoal. professor. Falou. Tchau. Coloquei já também, professor. Falou. Todo mundo colocou? Vocês leram o que eu escrevi? Vai estar off aqui. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Falou, professor. Valeu. Tchau, tchau.